plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Então, o plano individual que vai acolher a criança, relembrando, no seu ou em uma casa, né, um programa familiar, ou o acolhimento institucional. Esse plano individual, ele é feito sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente, e sim, também a opinião dos pais do responsável. Então, levará em conta a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável na hora de elaborar esse plano individual. Constarão do plano individual, dentre outros, primeiro, os resultados da avaliação interdisciplinar, os resultados da avaliação como está sendo, né, o comportamento dessa criança, enfim, resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos, resultado das avaliações interdisciplinares entre todas as disciplinas. Então, do plano individual constarão os resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais ou responsável, os resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais ou responsável, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou adolescente, a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista à reintegração familiar ou, caso seja esta vedada, por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta sob direta supervisão da autoridade judiciária. Então, esse plano individual que é elaborado pela equipe técnica do respectivo programa de atendimento leva em consideração a opinião da criança e a oitiva dos pais responsáveis. Cada plano, constará nesse plano individual, dentre outros requisitos, o quê? Os resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais ou responsável e a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Ou seja, vai haver nesse plano individual também a previsão das atividades. Lembrando, nesse plano individual vai constar a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente, o que eles vão fazer, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas com essa criança, com esses adolescentes acolhidos e seus pais ou responsável. A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais. Então, qual que é a previsão das atividades que vão ser desenvolvidas com a criança e seus pais? Isso é muito legal, porque vai estimular desenvolver atividade entre criança e o pai, coisa que realmente estimula e fortalece como um indivíduo, né? Muito importante isso. A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável. O que eles vão fazer? Eles vão tomar sorvete, vão assistir filme, vão viajar, vão ler tricô, vão jogar bola, vão pintar parede. O que eles vão fazer? Qual a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável? Com vista na reintegração familiar, lavar carro, passar roupa, não sei. Com vista na reintegração familiar, voltando com ideia de que volte para casa. Ou caso seja esta vedada por expressa fundamentada decisão judicial,
com providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta sob direta supervisão da autoridade judiciária, né? O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável. A Unesp pergunta isso também. Então, o acolhimento institucional ele ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade. A família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Então, o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no mais próximo da residência dos pais ou dos responsáveis, certo? E como parte no processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, apoio e promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Então, o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Então, o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá em local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio, de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Oitavo, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, que vai decidir em igual prazo. Então, verificada a possibilidade de voltar para casa, de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual período. Então, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, vai falar para o juiz, tem jeito dele voltar para casa, fala isso para o juiz, e o juiz dá vista ao promotor para que em 5 dias ele decida. Ele dá vista em 5 dias para o promotor e decide em 5 dias. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, sendo constatada a impossibilidade de reintegrar, é impossível voltar para casa, não dá para reintegrar essa criança, esse adolescente para a família de origem, né? E sendo constatada essa impossibilidade de reintegração da criança ou adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários, então após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários, após o seu encaminhamento a programas oficiais e comunitários ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita pelos técnicos da entidade responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para a destituição do poder familiar ou destituição da guarda ou tutela. Então, calma. Vamos pensar. Vamos ler de novo este artigo. É o seguinte,
Em sendo constatada a impossibilidade de reintegrar a criança ou adolescente à sua família, à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários, após o seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a inscrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita pelos técnicos das entidades ou responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para a destituição do poder familiar ou destituição da tutela ou guarda. Muito comprido, a gente fica perdido, né? Então, está tratando, não dá para voltar para casa, vamos falar na linguagem normal. Está tratando de impossibilidade de reintegração à família de origem. Não dá para voltar para casa após o seu encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de orientação, após ela ter sido encaminhada para esses programas de orientação, apoio e promoção social, vai ser enviado um relatório fundamentado ao promotor falando não dá para voltar para casa, MP, Yara, Rioli, não dá para voltar para casa essa criança, no qual conste descrição pormenorizada, olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo, as providências tomadas e a expressa recomendação, não dá para voltar para casa, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia. Então, quem que vai fazer essa recomendação pormenorizada? Os técnicos das entidades responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para destituição do poder familiar, destituição de tutela ou guarda. Então vai falar assim, gente, não dá para voltar para casa, não dá para voltar para casa, eu gostaria que ela voltasse, não dá para voltar para casa, eu gostaria que ela fosse destituída do poder familiar, esse pai, essa mãe, destituída dessa guarda, essa tutela, e a suspensão desse poder familiar ou destituição dessa guarda-tutela. Então, sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou adolescente à família de origem, após o seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao MP, no qual consta a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação. Então, eles vão fazer um relatório para o MP, depois de ter encaminhado ao programa oficial e comunitário de apoio. Eles vão enviar relatório fundamentado ao MP, no qual consta a descrição detalhada, pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, recomendando expressamente, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para a destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Tá? É isso aí que vai acontecer. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar. Vamos parar aqui, daqui a gente começa outro, porque, olha aqui, tem um tantão ainda, né? Então, recebido o relatório de que não dá para voltar para casa, o promotor tem 15 dias para ingressar com a ação de destituição do poder familiar. Isso aqui caiu na VUNESP. Quem vai ingressar com a ação de destituição do poder familiar? O MP, no prazo de 15 dias que ele receber falando que não dá para voltar para casa, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares, salvo se ele entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis para o juizamento da demanda. Então, recebido o relatório, o MP tem 15 dias para ingressar com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda.